Padre Fábio, seja bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso bate-papo. Estamos aqui com ele, que é diretor espiritual do apostolado Carla Acutis no Brasil, conviveu com a família do Carlo na Itália e vamos bater um papo hoje sobre a vida de Carla Acutis, sobre a vida dele também. Ele que já é parceiro aqui da nossa cidade de Pompeia, trouxe relíquias. A gente vai discutir também sobre os livros que ele escreveu. Seja bem-vindo, Padre Fábio, ao nosso bate-papo, ao nosso podcast. Seja bem-vindo novamente a Pompeia. É uma honra recebê-lo aqui novamente. Já é de casa. E deixar o senhor fazer a apresentação aí inicial. Muito obrigado, Guilherme. Também ao pároco desta paróquia tão querida que acolhe Carlo, o Padre Padula, sempre pela acolhida, e poder partilhar sempre mais alguma coisa sobre a vida do Carlo nos enriquece muito, e enriquece a mim também, porque cada vez é uma descoberta. E estamos nessa missão já há 6 anos, né, com o Apostolado Devotos de Carlo Acutis Brasil, desde quando o Carlo foi beatificado, quando voltei de lá da Itália, e até hoje estamos aí, né, na caminhada missionária. Mas eu também sou pároco ainda, sou pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, na Diocese de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, na cidade de Ladário. E até onde Deus permitir, meu filho, vou estar aqui nessa missão. Ótimo. Então vamos papear, vamos papear. E para iniciarmos então, conta pra gente como foi que o Carlos chegou até você, né? Como que você o conheceu? Como que foi esse primeiro contato para chegar até aqui hoje, de o senhor ser um grande missionário, levando aí o nome de Carla Acutis a todo o Brasil, a todo mundo? Às vezes, quando a gente quer alguma coisa ou quer conhecer alguém, a gente vai atrás, né? E com o Carlos foi diferente, porque eu não conhecia, nem sabia que existia esse menino aí, que estava candidato a santo, com um processo aberto na cidade de Milão, na época, e logo depois estava sendo transferido, porque o bispo de Assis assumiu, porque a família havia mudado para Assis, né? Embora ficava num trânsito entre lá e cá, mas já estava completamente instalado ali na cidade de Assis, e eu estava indo para lá para conhecer Assis, e num santinho que eu tinha achado do Carlos, um santinho assim, atrás uma oração, e tinha um telefonezinho embaixo, era um celular. E quando nós chegamos em Roma, eu estava indo com outro padre. Aí, vamos ligar aqui para a gente descobrir como que faz para chegar lá no cemitério. O cemitério de Assis é muito grande, muito... Quem que vai apresentar para a gente vai chegar do nada lá no túmulo do menino, etc. Aí nós ligamos no telefone. Aí era da dona Antônia, olha. Buongiorno, buongiorno. A gente gostaria que somos do Brasil, tal. Ah, sim, aqui é a Antônia, mama de Carlo. Meu Deus, então. Olha, nós estamos chegando aí amanhã, dona Antônia. Ah, que horas vocês chegam? Beleza. Aí chegamos, nunca vou esquecer. Chegamos naquela estaçãozinha lá de Assis, né? De trem. Tava lá ela, esperando. Naquele carrinho pequenininho. Assim, nossa, vai caber gente aí dentro. Olha. Colocou dentro do carrinho, ela mesmo dirigindo, pá. E levou para casa. Aí primeiro vamos. Ela apresentou a casa, tal, já vamos no cemitério. Nossa, dela ficou disponível pra gente ali o tempo todo, aqueles dias todos. E a alegria de ter dois padres ali, um padre do Brasil. E aí, quando a gente voltou empolgado, né? Aí fomos no cemitério, rezamos. De lá a gente foi até pro Padre Pio. Ela foi até levar a gente, mandou levar a gente lá no Padre Pio, porque o Padre Pio era o santo, assim, muito próximo do Carlos. O Carlos era muito devoto do Padre Pio. Aí fomos. Quando voltamos para o Brasil, começamos a divulgar o Carlos. Eu em Corumbá, o padre em Campo Grande. E, e ficou assim, uma coisa meio ordinária, mas também extraordinária, né? Porque quem diria que ia conhecer a Dona Antônia? A gente queria só ir lá no túmulo mesmo. E pensávamos que ali era da igreja, aquele telefone de alguma coisa. E, no entanto, era o celular dela. Então, o Carlos entra na minha vida pela mãe. Isso daí, não canso de dizer. Foi Dona Antônia, com a empolgação dela, já ali no início do processo do filho, postulando a causa.
Olha, teve o postulador da causa do Carlo, o que cuidou canonicamente, burocraticamente, que foi o Nicola Gori. Mas a grande postuladora foi a mãe, né? Aliás, refletindo isso agora, uma das coisas que muito ajudou em todo esse processo foi a presença da mãe. Dona Tônia é a testemunha maior da santidade do filho dela. Então ela vestiu a camisa. Aliás, eu nunca vou esquecer. No dia da canonização dela, ó, já tô até canonizando Dona Tônia. No dia da canonização dele, quando o Papa proclama ele santo, faz a oração ali, né, de declaração dele santo, o sorriso dela. Ela fez assim. Naquele gesto eu entendi assim, ela dizendo. Porque apareceu em todos os telões, tudo, toda a Praça de São Foi Pedro viu. famosa aquela E imagem, eles né? ficaram, né? Bem propositalmente ali, na hora que o Papa estava pronunciando, quando terminou que o povo aclamou, aí ela, tipo assim, tá aí, eu disse para vocês, meu filho é santo, né? Aquele sorriso de dizer, missão cumprida, filho, tá aí, né? Olha, aquela imagem ficou muito famosa, andou o mundo todo, né? Acho que já tava todo mundo na expectativa, né? Na Tava, hora todo da. mundo, os padres estavam celebrando, todo mundo ali para querer ver aquele momento, né? Legal. Da reação da mãe, gente, porque você pode ver, não passou nem o pai, passou a mãe, Passou a mãe, né? verdade. Então, a dona Tônia é a grande postuladora, foi a grande postuladora da causa do filho. Então, a mim, foi ela que apresentou, o Carlos entrou na minha vida pela mãe, ela, olha, tá aqui, esse é meu filho, Padre Fábio, sabe? Então, eu acho que não tem anfitriã melhor para dizer como que era o filho do que a mãe. Muito Foi Dona bom. Tônia. Legal. E já aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre a santidade do Carlo, qual foi a grande descoberta de dizer o Carlo vai ser santo? Ou qual foi a primeira vez que se ouviu dizer assim, acredito que ele será santo? Se alguém olhou antes, se já viu que ele poderia ser um possível santo, ou se isso aconteceu realmente após sua morte? Como que você diz assim, num momento que todo mundo olha e fala o Carlo é santo? Bom, no momento que todo mundo olha e reconhece, é, para o povo, para as pessoas, eu diria não as tão próximas, mas para o mundo, o simples fato de se abrir um processo já é a igreja reconhecendo, né? Porque não se abre um processo canônico de alguém para ser santo sem antes ter tido uma averiguação, aliás, uma investigação prévia, aliás, foi o que foi feito, né? Quando o bispo de Milão pediu para fazer uma investigação. Aliás, é bom que todo mundo saiba que só o bispo local da diocese, da pessoa onde ele morreu, onde está sepultado, onde viveu, é que tem autoridade para abrir um processo. Não é nem o Vaticano. Olha que coisa, né? Lá recebe, acolhe o que vem da igreja no mundo. Então, o bispo local, na época, o cardeal Scuola de Milão, diante de elementos e de indícios que chegaram até ele, justamente pós-morte. É interessante que isso acontece sempre, né? Embora muitos santos tinham a fama de santidade em vida, mas isso não quer dizer nada, né? Porque a gente chama todo mundo de santo. Aliás, somos santos todos pelo batismo, todo mundo é santo, né? O batismo nos insere dentro dessa dimensão da santidade que é de Deus. Porém, o santo canonizado significa que eu cheguei a um grau muito mais elevado dessa busca constante de uma configuração com Cristo do que outros. Em vida, né, o Carlo tinha algo diferente, sim, né, mas não era muito identificado como santidade, mesmo pela família. Até porque eles não tinham uma vivência de fé que desse para eles essa compreensão. Foi o Carlos que foi formando eles, né? A mãe, o Legal. pai. A Luana era que dizia, eu jamais imaginaria que meu neto fosse santo, né? Ela disse isso de novo depois da canonização, quando eu fui lá falar com ela. E aí, Luana, como que é ter um neto santo? Agora seu neto é santo, e aí? Ela, eu jamais imaginaria, né,
que meu neto fosse santo. Mas ele está aqui sempre comigo, ele me aconselha, porque eles eram muito grudados. O Carlos era o conselheiro de todo mundo. Mas para dizer, Guilherme, nem sempre a gente tem noção daquilo que está tendo. Jesus nunca fez milagre na sua terra, né? Filho do carpinteiro ainda via com desprezo. Às vezes nós também fazemos isso. Quando encontramos com pessoas que têm santidade, a gente, santo, esse daí, imagina, ó a família, né? Santo de casa não faz milagre, Não, né? né? E o cara passou por esse, talvez, esse bullyingzinho, né? Depois que morre, que tudo fica às claras, que vem à tona, aí todo mundo, poxa vida, perdi a oportunidade de ter conversado mais, falado mais, né? Muitos com certeza tiveram essa sensação, tá? Mas quem tem autoridade para dizer isso vai ser sempre a igreja, mas diante de elementos concretos. Sim. E o cara teve, fez, né? Mas isso depois da morte dele que vem, assim, a fama de santidade vem imediatamente, não demora muito. Processo, um dos processos mais rápidos da história da igreja. Foram 18 anos da sua morte até sua canonização. Com relação a tantos, nossa, foi muito rápido. Então, assim, nós hoje também convivemos com muitos santos. Basta ver, e como eu disse, né, Luana, às vezes, para um amiguinho do Carlos, a gente só reconhece no outro que tem na gente. Com certeza. Então, então é isso. Legal. E como é hoje uma família de um santo, né? E ter essa família viva, ter a mãe de um santo hoje. A família, ela é. A mídia fica muito em volta dessa família, tentam, procuram. O senhor sabe nos dizer mais ou menos que a gente nunca. Os santos, né, da nossa igreja. Não tem uma familiaridade assim, né? Uma família, uma mãe viva, né? O Carlos é um dos Uhum. primeiros santos, né? A terem uma família viva. Como que é A isso? família completamente viva é a do Carlos. Olha, eu estive com eles recentemente. Eu também agora eu estou vendo-os diferente. Não Legal. adianta, muda a forma de vê-los. Porque, gente, o planeta inteiro, o mundo inteiro viu essa canonização, a igreja declarando um jovem santo cuja família está toda ali. Quando eu cheguei dessa vez também, eu já cheguei na casa da família de um santo. Eles estão no processo também de acolhimento de tudo isso daí. Que uma coisa está no processo, todo mundo, né? Colhendo elementos, recebendo relatos de milagres, levando para o tribunal e essa coisa e tal. Agora não, agora é. Então eles estão passando, sobretudo a Dona Antônia, a consciência, sabe? É aquela coisa. Quando eu sou ordenado padre hoje, eu não sei ser padre ainda, fui ordenado hoje. Aí eu vou começar a lua de mel de padre, né? Vou começar a ser padre, vou começar a aprender a ser padre. Até me reconhecer como padre, porque ontem eu era o Fábio, aí de repente todo mundo começa a me chamar de Padre Fábio. Lá na minha casa até hoje é Fabinho, né? Nunca nenhum parente meu me chamou de padre, Fábio, Fabinho. Agora sim, Carlo, Carlinho, essa intimidade, meu neto, meu filho. E Dona Antônia chamar São Carlos, né? Então é um processo de consciência que é lento e que envolve tudo e a própria mudança também da pessoa. Dona Antônia agora não pode mais sair na rua. As pessoas correm atrás, né? Nós fomos almoçar numa cidade vizinha de Assis porque ali não tinha como. Num restaurante para passear no sábado, no domingo. Aí quando a gente subiu, fomos lá em Monte Falco, aí lá vem dona, lá vem umas mães atrás e choram. Elas ficam, o pessoal fica sem querendo descobrir qual é a receita, dona Tônia, aí do seu vento, por quê? Não tem porquê, cara, né? Porque isso é dom de Deus, mas assim, tá diferente, viu, Guilherme? Tá diferente porque eles também estão, eles têm que incorporar isso agora na vida deles, na família, os próprios irmãos, né? De verdade agora, meu irmão é santo. E o que que isso repercute na nossa vida? Muita coisa, né? Até os irmãos adolescentes, quando pensarem em aprontar alguma coisa, opa,
Será se o meu irmão tá vendo, sabe? Tem o peso de tudo isso também. Sim, Tem com o peso, certeza. né? E com certeza nunca mais vai ser a mesma família. Sim. E acredito por terem convivido com o Carlo, né? É aquilo, né? Me diga quem tu és, com quem tu andas, e eu direi quem tu és, né? Acho que essa convivência com o Carlo mesmo, e agora hoje ele sendo santo, né? Eu acho que ele vai santificar a família também, né? Vai santificar a família. Assim, aliás, lógico, a família foi a primeira beneficiada dele, né? Mas olhando assim externamente, as pessoas ficam meio que buscando uma receita. Se ele é santo, é porque nessa casa, nesse pai, nessa mãe, Sim. né, tem alguma coisa, a gente quer descobrir, a gente quer saber. Então, eu vejo como o Papa. Quando os cardeais entram para o conclave, todos são papas. E depois saem cardeais, né? A partir do momento que um diz sim lá, que foi escolhido, ele é um prisioneiro. Nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai poder ir tomar cafezinho com seus irmãos lá nos Estados Unidos. Nunca mais vai poder andar na rua. Então, não é que a família Kutz agora é uma família prisioneira, não. Mas existe agora, de certa forma, né, para quem vê de fora, tem um reflexo muito grande, uma cobrança moral que as pessoas fazem. Né? E eles têm que passar por esse processo de digestão de tudo isso. Nós somos uma família humana que tem seus erros, seus pecados também. Mas às vezes as pessoas não querem saber disso, quer saber só da Sim. santidade. Mas, pera, o cara pecou também, gente. Ele não ficou santo porque não pecava. Ele ficou santo porque entendeu que o pecado ele tinha que transcender isso daí. Né? Porque as pessoas têm muito essa ideia puritana, caricata, escrupulosa. É santo porque nasceu perfeito e libado de tudo. Não, é o contrário. É santo porque conseguiu e entendeu que algumas coisas ele não queria para a vida. E foi atingindo esse grau de autodomínio da própria vontade, por exemplo, porque o Carlos tinha um pecado público, né? Era a gula. O Carlos sofria muito com a gula. Então, se deixasse, comia tudo, né? Então, opa, e o que é vencer isso daí? É um autodomínio. Tem gente que passa a vida toda e não consegue vencer seus vícios. Né? Então, isso é mérito. Então, para dizer que realmente hoje a família está numa nova configuração. É, e no mundo que a gente vive hoje é muito isso, né? O Carlo é santo. A família ainda está vivendo um processo de se santificar também. É lógico. E alguma coisa, um pecado visto, óbvio que as pessoas vão falar, nossa, mas aquela é a família do santo, aquele é a mãe do santo, né? Então, eu acredito que há todo um processo interno também para. E também a própria santidade do Carlo, acho que automaticamente já fez isso, né? Uhum. E agora falando então sobre os milagres, né, do Carlo, o processo de beatificação dele. Qual foi o primeiro milagre do Carlo Acutis? Dentre tantos, o que foi acolhido pela congregação, pela causa dos santos, para uma investigação minuciosa foi a cura de uma criança que tinha um problema congênito no pâncreas, né? O Mateus. Hoje, o Mateus tem 15 anos, acho que 16 anos já, tem a idade dos irmãos do Carlo e vive muito bem. Mas ele tinha um problema que, se perdurasse, ele já vivia numa sobrevida quando era criancinha, por conta desse problema que ele tinha. E pedindo a intercessão do Carlo, numa missa lá em Campo Grande, com a bênção da relíquia, o avô que levou o neto. Semanas depois, simplesmente o menino apresentou uma melhora quase 100%, significativa já, comendo tudo, porque nem comia nem nada. Aí eles voltaram e disseram lá pro padre, olha, o Mateus não tem mais nada. Aí vamos, o padre faz o relato e manda para a apostolação, com as provas dos exames, a coisa toda. Aí se entende que ali, até porque o interessante do Mateus era que o pâncreas dele tinha uma anomalia congênita. Eu vi nas ultrassons, nos negócios. Era assim, um pâncreas é assim, né? O dele era assim, parecia um Y. Nossa, Simplesmente aquilo voltou normal. Estranho, né? Imagine você muito. nascer sem um braço e o braço nascer depois É.
voltar ao estado normal, como se nunca tivesse acontecido. Eu falei, poxa vida, Deus quando faz, faz completo, não é Sim. pela metade. Então foi esse o Para milagre. ser considerado um milagre, realmente tem que ter a medicina dizer que não tem chances Isso, para que o milagre aconteça, é isso. isso? Porque quem diz que é milagre não é medicina, não é ciência. Uhum. Quem diz que é milagre é a igreja. Porém, ela se auxilia da ciência para dizer que é milagre. Por quê? Porque enquanto há possibilidade de cura, não pode ser milagre. Ah, padre, tô morrendo de dor de cabeça, né? Pedi a intercessão de São Carlos, a dor passou. Foi um milagre? Não, foi uma graça. Por quê? Porque tem analgésico, certo? Certo. Então, essa é a diferença da graça para o milagre. O milagre, a pessoa está em fase terminal de câncer, sem chance, a ciência diz 0% vai morrer daqui a um mês. A pessoa pede a intercessão do santo, fica curada? É milagre? É. Por quê? Porque não havia mais porcentagem nenhum de cura. E a ciência já havia dito. Como foi do segundo milagre, a Valéria, traumatismo craniano, bateu a cabeça no chão, abriu a cabeça, perdeu massa encefálica, parte do osso do crânio. A medicina disse o quê? Ela vai morrer ou vegetar. A mãe corre, vai lá para si, fica uma semana rezando diante do corpo do cara. Quando volta, a menina acorda do coma. Oi, mãe, tudo bem? Levanta e sai andando, sem sequela nenhuma. Aquela que a ciência disse que ia morrer ou vegetar, não ia andar, não ia falar, É um milagre. é É um milagre. milagre. E foi rápido dela. O da Valéria foi 9 meses de investigação, não teve nem muita contestação, porque Também. estava óbvio. Então, assim, a igreja vai sempre se auxiliar da ciência. Lembrando que ontem, um bate-papo lá na igreja, na nossa Semana Jovem, o senhor explicou muito bem a questão do milagre quem realiza, né? Que é Uhum. Jesus através dos santos, né? Dos nossos pedidos. O que o senhor tem para dizer sobre isso? Não, a gente às vezes nós temos uma mania às vezes de deslocar as coisas. Eu lembro que uma vez eu estava numa missa e fizeram um corte. Esses cortes são perigosos, fora de contexto. E eu estava explicando as bodas de Caná, o evangelho das bodas de Caná. E eu disse aquilo que teologicamente é o correto, que não era Nossa Senhora que fazia o milagre, né? Eu disse assim, ó, Nossa Senhora não faz milagre, explicando as bodas de Caná, porque ela é para explicar para as pessoas que o papel da mãe é de intercessora, a que fez a mediação ali. O vinho acabou, ela correu, foi pro filho, né? Com certeza começou ali, né, ela percebeu o movimento, as pessoas. E Maria, acabou o vinho, e agora? O que a gente faz? Peraí, que eu sei o que fazer. Correu até o filho, filho, acabou. E o filho transforma a água em vinho, né? Então, aí eu explicando: olha, quem faz o milagre é sempre Deus. Nossa Senhora é intercessora. Aí fizeram só o corte de eu dizendo que Nossa Senhora não faz milagre. Rapaz, foi um bombardeio, né? Principalmente os nossos irmãos separados me elogiando. Esse é padre de verdade, disse a verdade, tá aí, um padre dizendo que Nossa Senhora. Eu não falei nada de errado, né? Assim é para os santos. Sim. Por quê? Porque não são deuses. Não são deuses, gente. E o poder do milagre, que é o milagre é o quê? É a assinatura de Deus. Agora, que coisa bonita termos intercessores. Lá pertinho, juntinho, que chega mais rápido a mensagem, né? Não vai ter interferência nenhuma nesse WhatsApp. É só, Carlo, né? Ontem mesmo, né, na Semana Jovem, chegou uma senhora dizendo que tinha pedido uma graça na missa e já tinha recebido ontem. Olha, Ela veio lá no fundo da igreja me dizer, toda emocionada, que legal, né? Então, assim, é intercessão isso. Então, esse é o papel dos santos. Que bonito, né? com certeza. E o Carlo, ele era uma criança comum, né? Tem até algumas fotos dele. A gente vê muitas camisetas dele, por exemplo, de Homem-Aranha, né? Ele viveu uma infância como qualquer outra criança, né? E nós tivemos, devido ao acesso à internet,
é o que nós não temos de outros santos, né? Que são muito antigos. O que isso hoje, na nossa atualidade, na era digital, pode nos influenciar ao Carlo ou talvez falar assim, ter alguma dúvida sobre sua santidade? Olha, eu ouvi muita coisa, inclusive agora eu estava recentemente na Expo Católica e as pessoas vêm até a gente contar muito testemunho, né? E eu gosto de ouvi-los, né? Muita coisa eu escuto, Guilherme, muito, muito, muito. E sabe de quem que eu ouvi muitas negações da santidade do Carlo? De padres, De próprio padres. muitos padres. Inclusive eu ouvi de um, assim, emocionadíssimo quando me encontrou. Eu não acreditei, ele falou desse jeito, eu não acreditava na santidade desse menino, não acreditava. Mas aí o Carlos pegou ele pelo pé e hoje, né? Então, para dizer que às vezes esse ceticismo não é por parte do povo, não. Muitas vezes é nossa, né? Eu ouvi de muitos padres. Sabe de quem que eu ouvi? Eu ouvi, não de quem, mas o que que eu ouvi? Ficou santo porque tinha dinheiro para pagar o processo. Sabe? Você fica assim, meu Deus. Se um da própria igreja diz isso, aí eu só respondi assim: olha, vou dizer uma coisa para você. Pode existir todo o dinheiro do mundo, mas dinheiro não compra santidade, não. Ajuda. Teresa d'Ávila dizia: Teresa sozinha não faz nada. Teresa e Deus faz alguma coisa. Teresa, Deus e dinheiro faz tudo, né? Então, assim, que um processo de canonização custa, custa. Lógico. Tem advogados, tem gente para investigar, tem o que que não, o que que hoje faz sem dinheiro, gente, pelo amor de Deus? Me diga, né? Agora dizer que isso é comprado é muito, chega a ser, sabe, chega a ser grosseiro, chega a ser absolutamente, né? Porque santidade realmente não se compra. Eu ouvi muito. Dos jovens, não, das pessoas, não. O povo acolheu de tal forma, aliás, uma das coisas que mais ajudou o processo de canonização do Carlos, a rapidez que a igreja fica atenta, foi o apelo. Foi o apelo mundial. Foi um abraço mundial, sobretudo do Brasil. Tem muitos candidatos a santos aí que ninguém sabe nem quem é, está restrito só lá na diocese dele, ninguém conhece. O Carlos foi divulgado para o mundo inteiro. Houve um apelo e a igreja ficou, opa, peraí, né? Então isso ajuda, só que as pessoas não se dão conta disso. Só porque o cara era rico, então tá bom, São Francisco não é santo, porque era rico. Santa Catarina também não é santo, porque era rica. Aliás, a maioria dos santos todos eram muito ricos, com exceção de Dom Bosco, um e outro, e que abriram a mão de tudo isso, em função dos pobres. Carlos era um adolescente, ele não podia se desfazer do dinheiro que era da família, porque eu tenho certeza que ele seria um Francisco tranquilamente. Mas ele fez o contrário, não vou fazer minha mãe e meu pai dar sentido para isso aí. Mas as pessoas julgam assim mesmo, Guilherme, sabe? Sem. Mas o mais bonito depois é verem todos assim, ó, pedindo a intercessão do Carlos. A própria santidade ela é invejada, né? Por muitos. É, meu filho, é um negócio estranho. Mas é sempre assim. Às vezes, quem deveria acolher, quem deveria, sabe? Eu ouvi muito, 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 mas muito mesmo. Mas já no processo pós, sabe? De assim, de pedido de perdão, de desculpas. É. Que bonito termos um jovem, né? Acredito que agora na era digital. A gente fica na dúvida, né? Queria até te perguntar, será que o Carlos será o padroeiro da internet, padroeiro da juventude? Como que tá esse processo? Bom, padroeiro do jovem já tem, né? Então não tem como ser o Carlos, que é São Luís de Gonzaga, padroeiro da juventude. Mas eu acredito que vai ser sim. Pois a igreja é tão prudente. Não é porque a gente quer que ele seja patrono da internet que tem que ser, né? Eu achava aqui comigo, eu achava que como o Carlos ia ser canonizado no 27 de abril, no encerramento do jubileu das crianças e adolescentes. Hum, Não foi no encerramento do jubileu dos jovens, foi no das crianças e adolescentes. Dentro de mim, a gente já tinha até conversado em bastidores, né?
Tinha até conversado com Dona Antônia também. Nós estávamos achando que o Papa iria, naquela canonização, decretar o padroeiro dos adolescentes, porque não tem padroeiro adolescente, Ah, tá? Então ele também é um candidato a patrono dos adolescentes. Nós achávamos que ia ser, pelo Papa Francisco ele iria ser. Agora mudou tudo, inclusive o Papa mudou a data e o do Frassati ia ser encerrando o Jubileu dos Jovens. O Papa cancelou o do Frassati e colocou junto com o Carlo numa única data, tá vindo né? alguma coisa por aí, Tá então. vindo. Pode ser que seja da internet e dos adolescentes, Hum. tá? Eu acho que talvez na Jornada Mundial da Juventude ano que vem a gente já saiba, né? Então a igreja, ela sempre é assim, né? Ela olha, ela observa primeiro. Ela não cede a pressões do mundo. Não é o mundo que tem que dizer o que a igreja tem que fazer. Não é assim não, meu filho, E a né? gente aqui numa ansiedade pra saber, já Pô, pra querer a já intercessão. fizeram enquete, né? Já fizeram enquete do mundo inteiro, de vários países, saiu as enquetes logo depois. É, E tudo isso é enviado para o Vaticano. Tá tudo olha. lá. O Papa acolheu, com certeza, as equipes da apostolação acolheram. Mas a igreja é prudente. Calma. Na hora certa a gente vai dizer. Mas a gente é apavorado, né? O povo já. Nossa igreja é muito linda, né? E até agora com o Carlo eu pude entender um pouco como funciona o processo canônico, né? Hum, Como o senhor mesmo disse, são anos e anos e a prudência da igreja para a investigação. E temos o famoso advogado do diabo, tem. né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? É necessário ter sempre o contraditório, né? Uma coisa é a maldade, é a maldade de querer. Não, não é uma coisa por maldade, mas é uma coisa necessária. É um processo investigatório muito complexo. O do Carlos foi rápido porque é um menino que teve uma vida de 15 anos somente. Uma coisa é investigar a vida de quem teve 100, né? Tem todo um legado muito maior. E investigar aquilo da vida do Carlos, que ele falou, que ele disse, ouvindo as testemunhas, teve muito pouco tempo de vida. Então é mais fácil de compactar certas coisas. E ele mesmo ajudou o próprio processo dele. Deixou tudo registrado, muita coisa registrada, feita. Então, ficou mais fácil para a igreja. Você vê, nós estamos aí com o Padre Léo, por exemplo, que está com o processo aberto. Padre Jonas já estão preparando o material. Do Padre Léo e do Padre Jonas vai ser um negócio, porque vão ter que traduzir, vão ter que, sem contar os livros deles, né? Quem, Padre Jonas tem vários, todos os livros vão ter que ser avaliados. Nossa. Se não há nada contra a doutrina, se não, sabe? Todos os vídeos, todas as missas que esse homem apareceu, que estão salvas, vão ser tudo transcrito. Cada homilia, tudo transcrito. Você imagina, diz que do Padre Léo são caixas e caixas e caixas, é um quarto lotado É muito de conteúdo. papel. Além do papel, a digitalização de tudo isso, que hoje a congregação também está adequada aos tempos, né? Todas as homilias. Aí começa a fase de ouvir testemunhas com quem morou, com quem conviveu, com quem teve algum contato. Vixe, é É. muita coisa, entendeu? Então pode ser que se arraste por muito tempo até chegar ao venerável, tá? Esse processo maior é do servo de Deus até o venerável. Porque do beato e do canonizado são a exigência dos milagres somente. Uhum. Mas no decorrer do processo pode aparecer alguma coisa que não foi investigada? Pode. Teve santos aí que foram barrados as canonizações, as beatificações na véspera. Olha. Pode ser uma palavrinha lá escondida, não sei aonde. Opa, isso aqui é. Né? Do Carlos não teve nada disso, nada desabonou. Por isso, quem está aqui nos ouvindo, nos vendo, cuidado, hein? Com o que vocês postam, cuidado com o que está na nuvem, porque se vocês forem candidatos a santos, a nuvem vai ser baixada. É um perigo, né? Ô, meu filho. Exatamente. Padre, então hoje a família do Carlo não tem poder nenhum sobre ele ou sobre os seus restos mortais, seu corpo. Hoje o Carlo é da igreja, é isso? Isso, isso.
Carlos não pertence mais à família, não. No sentido, né? Foi inscrito no livro dos santos, a coisa é universal. Por quê? Porque nós estamos mexendo com o sagrado. Quem tem o poder de administrar o sagrado é a igreja, não é a família. Né? Certo. Então tudo é da igreja agora. O cargo é da igreja, né? Não pertence mais a eles. Ele foi entregue. Boa. Foi entregue. E o senhor participou de todo o processo, né, do Carlo. E muitas pessoas têm curiosidade, né, e perguntam: teve a exumação do corpo do Carlo? Ele estava realmente incorrupto? O que que o senhor tem a dizer de principalmente poder participar, né, num grande momento como esse, de ver a exumação do corpo de um santo, né? E se o senhor sentiu medo, não sentiu? Qual que foi a sensação na hora que o caixão foi aberto? Conta pra gente um pouquinho. Um dia antes de ver, eu estava assim, nossa, eu vou ver alguém desenterrado. É estranho, né? Alguém que estava sepultado há 13 anos. Aí quando eles trouxeram, colocaram num caixão de acrílico, fechado, só com dois furos assim dos lados. Mas já estava arrumadinho, estava todo arrumadinho. O caixão de madeira foi todo queimado, né? Assim que eles recolheram, colocaram num de acrílico e levaram para uma capela. Capela dos Capuchinhos. Aí lá que foi feito o tratamento. Os legistas ficaram lá. Tem todo um ritual, o bispo tem um momento de oração, né, de tirar da chegada, porque ali é um corpo de alguém que é santo, né? E outra, o respeito, a dignidade, porque estava todo perfeitinho, né? E era assim, meu Deus, eu fiquei assim. Assim, foi uma imagem normal, bonita de ver, né? Porque aí eu olhava para a foto e olhava para aquele corpo, assim, nossa, gente, muitos nem pó fica. Lógico, o cara não é santo por causa do corpo intacto, que não se decompôs, né? O intacto significa não houve decomposição, tá todo inteiro. Não é isso que faz o ser santo, porque se fosse assim, São Francisco sobrou quase nada, tadinho. De outros não tem quase nada, então não podemos medir a santidade. Agora, não deixa de ser um sinal o corpo do cara não ter sido Sim. decomposto. Né? Nada resiste ao tempo, meu filho. Nada resiste ao tempo. Mas E estava lá, perfeitinho. Dona Antônia estava presente. Tudo, em tudo. Até uma semana antes da exposição do corpo, foi ela que foi ajudar a vestir. Olha. Ela é incrível. Dona Antônia é incrível. O pai não foi, não. O pai do cara falou assim: quero ver, não. Não me interessa. Olha. O que interessa para mim é a santidade do meu filho, não é o que sobrou dele. Assim, a forma mais racional. Sim. Não é de desprezo, mas para dizer o que importa para mim é a santidade do meu filho. Mas porque ele tem um jeito mais reservado, mais privado mesmo. Dona Antônia não, meu filho, tá em tudo. Tá em tudo. É mãe, né? É É mãe. mãe. Pronto, não adianta. É mãe. É mãe. E eu fui até Assis, conferi, vi ali o corpo do Carlo, dá uma energia muito grande estar presente ali. Até mesmo porque ele está na igreja do despojamento também, uma das igrejas ali de Assis dedicadas a São Francisco. Carlo era muito devoto de São Francisco, então eu também sou devoto de São Francisco, que agora Carlo é um dos seus seguidores e agora eu me considero já um seguidor de Carlo, porque eu já segui São Francisco, então vai, né, uma coisa levando a outra. Mas muitas pessoas, quando eu tirei uma foto ali do lado, questionaram, né? Mas ele tá assim, esse é o rosto dele, né? Esse é a mão dele. E tem essa dúvida, né? Mas ele tá com uma máscara ali de silicone, né? Uhum. Por que decidiram colocar uma máscara de silicone e não como outros santos, né? Que fica ali o corpo exumado, mas ali tratado ali para as pessoas venerarem. Não, veja bem. Muitos dos corpos dos santos que estão para a veneração, muitos deles não estão intactos. São de cera e as relíquias estão dentro. Por exemplo, o próprio Dom Bosco é um boneco de cera, é uma imagem de cera, né, que é um outro tipo de material.
e dentro tá as relíquias, ou seja, o que sobrou, o pedaço do osso, essa coisa toda. Santa Clara, mesma coisa. O do Carlo, não, não é de cera. O do Carlo, sim, foi tratado, foi mumificado para não se decompor mais. Para a exposição, ficaria meio. Aliás, olha, o único corpo intacto que não foi usado nada para mumificar e está do mesmo jeito é o de Santa Rita de Cássia. Pode olhar. O do Carlo estava ressecado também, como o dela está do mesmo jeito que desenterraram. Por quê? Porque há 600 anos atrás, filho, não tinha esse processo de máscara de silicone. Hoje se pede, se coloca. O Padre Pio também é uma máscara de silicone, tá? Para exposição, para ficar com aparência melhor. Se ficasse aquele cadáver ressecado, como eu vi ali, ficaria meio estranho, né? Hoje as tecnologias estão nisso também, meu filho. Ué, não tem gente que quando vai ser sepultado não se maqueia todinho dentro do caixão, o pessoal põe maquiagem, batom e tudo para ficar bonito? É verdade. Então, é nesse sentido. Sim. Para a exposição, para mostrar assim a leveza, né? E a aparência da. E o do Carlos foi uma tecnologia. Eu lembro que eu estava lá na época, quando o Dona Antônia chegavam toda hora as máscaras, né? Porque eles tiveram que escanear todo o cadáver do Carlos, todo o rosto, escanearam tudo, 3D, 20D, 50D. Aí pegam todas as fotos do Carlos. Isso foi feito com uma tecnologia, você não tem noção, para ficar o máximo parecido possível e milimetramente pelo scanner qual que estava a posição da cabeça para tudo encaixar certinho, Olha só. né? Então, por várias vezes, Antônio, eu lembro que de uma das vezes eu estava lá quando o Antônio Padre fala, veja, parece ou não parece com o Carlos? A nona, não, isso não é meu neto, tá faltando isso, meu neto era mais assim. Dona Antônia, aproxima o quanto mais da foto do Carlos. Aí volta de novo para eles fazerem até ficar o máximo, mas tem que dar um encaixe, entendeu? Sim. Então hoje tem essas tecnologias também, Guilherme, que vão ajudar muito nesse. E é bonito isso também de ver, né? Fica uma aparência bonita, fica, né, uma apresentação bonita. Mas o do Carlos não é cera, não, tá? Tá. E alguns corpos de alguns santos foram decompostos de algumas partes, aí eles recompuseram com cera. Entendi. Esse era um processo mais antigo, Antigo, né? a da cera. Hoje, quando tem o silicone. Ótimo. Vamos falar um pouquinho de apostolado, então? Vamos. Como que foi aí? É uma associação, né, criada para também ajudar aí na evangelização do Carlo. Tem aqui alguns terços que o senhor trouxe para nós, medalhinhas. Os livros nós vamos falar daqui a pouco, mas conta um pouquinho para a gente sobre o apostolado, como que tem sido trabalhar agora com o apostolado. As coisas vão acontecendo sem que a gente tenha tido uma pretensão, né? Começamos o apostolado rezando o terço lá do quarto do Carlo, unindo devotos do Carlo de todo o Brasil. Para mim estava ok. Quando eu volto para o Brasil, aí surgem pessoas assim, padre, nós temos que fazer esse apostolado crescer também em outros aspectos. Aí eu, qual? Vamos criar uma associação civil, né, religiosa, civil, para a gente receber ajudas para ajudar. Então, a ideia é fazer acontecer o carisma do Carlo no Brasil e no mundo, no aspecto caritativo. Então, a gente passa o ano todo, né? A gente faz as lives, os terços, aí tem o CNPJ, que é o Pix do apostolado, e quem quiser doar, doa qualquer coisa, R$ 5, R$ 10, a gente junta e no ano seguinte faz a doação de todo esse dinheiro. Aí nós já, aí onde eu vou em missão, eu vou observando o que ajudar. Aí nós começamos isso há 4 anos. Aí nós temos o primeiro nós ajudamos o Lar Amigos de Jesus em Fortaleza, que é de crianças com câncer, um trabalho lindo, onde as irmãs ali dão 6 refeições por dia. A criança e o pai que vem dar hospedagem para fazer o tratamento quimioterápico vem de vários lugares. Eu lembro a primeira doação foi R$ 2.000. Esse ano nós doamos 5.000.
Que legal. Então, o Lar Amigos de Jesus, lá Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, o NAC de Recife e o Patronato Santo Antônio de São José dos Pinhais, no Paraná. Esse ano, nós arrecadamos R$ 17.000 e doamos todo esse dinheiro. O objetivo é só esse. Aí, gente, eu quero aumentar o número de instituições para a gente continuar ajudando. Aí onde eu vou, em missão, tem sempre. Eu visito muitos hospitais de crianças com câncer. São José do Rio Preto eu fui em todos, Ribeirão Preto eu fui, Curitiba fui, São Paulo eu fui, Campinas fui. Passo em todos os leitos, abençoo. Aí, mas essas instituições são de ajuda. Por exemplo, vem gente lá do, de Belém, não tem onde ficar hospedado em São Paulo, né? Vem fazer o tratamento que só tem em São Paulo. Aí tem essas casas de apoio. Então a gente ajuda, porque é um trabalho tão bonito, sabe? Então o apostolado tem essa finalidade. Por enquanto, o que a gente arrecada é para isso. E a parte de missão sou eu que faço, de evangelização, pregação de encontros, retiros, etc. Missas e por aí vai. Legal. E era um dos amores do Carlo, né? Que era a caridade, né? Então, o apostolado ele segue ali o Carlo, né? Tem que ter o lado franciscano. Senão não é, meu filho. E esses produtos aqui, como o terço, né? Eu vi aqui, ó, bem a cor do Carlo, né? Das Tem. suas roupas azul, vermelho. Tem algum site para adquirir? devotosdecarloacutisbrasil.com. Tem a loja do apostolado, tá tudo lá. Repete pra gente aí, padre. devotosdecarloacutisbrasil.com. Tá também na bio dos nossos Instagrams, só clicou lá, abre na loja e a gente envia. Aí tem uma pessoa que cuida da gente, pra gente disso. O bacana do apostolado é que eu tenho apoios em todos os lugares do Brasil, Legal. né? Ó, aqui tem vocês, Sim. né? Antes ia sempre uma pessoa comigo, uma senhora viajava comigo, por exemplo, agora não, agora a gente tem, né? Gente em todo lugar. Ó, tô chegando aí, lá na Expo Católica. Mari, Verinha, tô chegando aí, vamos lá. Boa. Ah, E então, quem quiser ajudar, né, o apostolado Carla Cutts, a missão do Padre Fábio, adquirir o terço, tem os livros também. E falando sobre os livros, tem aqui o primeiro livro que o senhor lançou, foi Carlo, né, já foi. está na segunda edição, pela editora Quadrante. Fala um pouquinho pra gente sobre esse primeiro livro que o senhor escreveu. Essa é uma obra-prima, né? Porque é a primeira. Porque justamente aí tá contando a minha vida, narrando a minha estada na família do Carlos, tudo isso que eu contei aqui para você, como eu cheguei na casa do Carlos, e também a vocação. Começa o primeiro capítulo falando um pouco do meu chamado vocacional. E passando aí pela vida de cada um da família, pelos membros, e concluindo aí com o kit santidade do Carlos. O segundo livro, Carlos Sim ou Não, já é fruto da missão. Já é ouvindo as histórias, os testemunhos, presenciando muita coisa. Eu assim, nossa, que bacana. Então vamos tentar dar uma resposta ou um caminho a partir da espiritualidade do Carlos para alguns pontos vividos, sobretudo, pela juventude, né? E esse segundo aí, quem fez o prefácio foi a dona Antônia. Então é isso. Muito bem, quem quiser adquirir os livros também. Tá O tudo na segundo loja. livro foi pela Canção Nova, né, Foi. padre? Pela... Canção nova. Boa, e são livros excelentes, já li os dois. E esses aqui vai ficar aqui para nossa biblioteca, que a gente está organizando aqui o nosso Ah, podcast. Então, vou pedir para o senhor depois autografar. vamos E aí lá. nós vamos deixar aqui na nossa estante o nosso podcast que está se iniciando aí. E espero em breve estar cheio de livro aqui, de muitos convidados. O senhor Estamos abrindo, inaugurando. abrindo, né, inaugurando aqui o Eita! podcast, né? Então, é uma honra começar esse podcast aqui entrevistando o Padre Fábio, que já é um grande amigo nosso aqui de Pompeia. Bom, então, 2 livros e vai vir muito mais, né, Padre? Espero. Vamos lá. E Pompeia promete, né, gente? Porque Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, a gente não pode deixar de dizer, era a devoção do Carlo, né? Fátima, pela mensagem profunda, e Pompeia, pelo italiano que ele era, né? Aliás, o italiano que não é devoto de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, fica faltando alguma coisa, né? A Madonna de Pompeia. Eu lembro que estava 7 de outubro lá,
Aí, Dona Antônia, antes de começar a missa, ela falou: hoje nós temos a consagração à Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, viu, Padre Fábio? É como é, ela me deu. A, aí terminou a comunhão, depois oremos. Aí, assim, agora vamos fazer a consagração à Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Todo 7 de outubro, o bom italiano faz essa consagração. E o Carlo também fez. Boa. Muito bem. E temos aqui também uma relíquia de terceiro grau que o senhor me presenteou. Muito obrigado. Essa daí já foi agora, depois da canonização, as que foram preparadas, foi Dona Antônia que deu. Conta pra gente o que que é. Lençolzinho do cara. Aliás, é sempre lençol, esses que são feitos pela apostolação, são esses lençóis, né, de linho e tudo, envolto do corpo do Carlo, né? E essas daí foram preparadas para canonização, pós-canonização. Pode olhar que já está aí, São Carlo Acutis, ó. Tá mesmo. Tem Uhum, uma imagem dele e uhum, aqui o pedacinho. E também o senhor já havia nos trazido há 2 anos atrás uma relíquia, né, uhum. de terceiro grau, e agora também vamos aí ter a honra de receber a relíquia de primeiro grau, né? Já gostaríamos de agradecer, porque Pompeia tem se tornado também um centro de evangelização para a espiritualidade do Carla Cults, né? E E essas iniciativas de vocês aqui, a estátua, primeira estátua do Carlo de 2 metros do mundo. Pode ser que agora venha de 2,10 m, mas até agora é a maior do mundo, é essa. E é um orgulho pra gente, né? E esperamos manter aí por um bom tempo, né? Essa. Na hora, quando vier para o lugar ali para inauguração, vai ser inauguração semana que vem, não sei quando. Isso. Quando tiver inauguração, façam as reportagens, tem que ficar registrado no livro do tombo da igreja, viu? Sim. No tombo. Tem que tombar isso aí. Pompeia terá uma estátua do Carlo aqui ao lado da nossa igreja, no jardim. Quem passar pela avenida vai poder conferir uma imagem de 2 metros dele. Vamos divulgar aí nas nossas redes sociais, né? Na Semana Jovem 2026, nós colocamos aí a imagem dentro da igreja, fizemos uma semana toda de espiritualidade. E no último dia vamos colocar lá no jardim e tenho certeza que será parada para muitos peregrinos ali. Que legal, que bacana. Sucesso para todo mundo e Carlinho abençoe e interceda por toda a Pompeia e pela juventude de Pompeia e região. Padre, e agora, para a gente já encerrando, uma mensagem para nossa juventude, para aqueles que estão buscando a santidade, para aqueles que querem um pouco mais da espiritualidade do Carlo. O que o senhor tem para dizer hoje para nossa juventude e para as pessoas que estão vivendo aqui nesse mundo, buscando um propósito? O que o senhor pode nos dizer? Meus queridos jovens, é do humano para o divino, tá? A santidade é um chamado, mas é do humano para o divino. Mas é o divino no humano, porque é extraordinário, é de Deus. Não deixem de abraçar esse chamado por escrúpulos, né? Ou por se acharem indignos. Nada disso. Todo mundo é digno de ser santo, porque foi batizado. No entanto, nessa consciência é preciso estabelecer meta e projeto de vida. Então é o que eu sempre falo. É tão bonito quando a gente encontra um jovem que sabe o que quer, que, e que faz isso de uma forma bonita, pedagógica, como o Carlo fez. Então a mensagem vai ser sempre essa: olhando para o Carlo, tenham um projeto para a vida de vocês e incluam Jesus nesse projeto, que eu tenho certeza que vale a pena. E não esqueçam também de colocar a meta desse projeto, tá? A meta é sempre o céu. Para nós, né, católicos, para nós cristãos, se não for o desejo do céu, do que adianta estar aqui, né? O desejo deve ser o céu. Tá bom? Força e coragem. Muito bem, muito obrigado, Padre Fábio, mais uma vez, pelo carinho, né, por estar aqui na nossa cidade novamente. Que Deus abençoe sempre sua missão. São Carla Acutis, rogue sempre aí pela sua missão no Brasil e no mundo. E espero encontrá-la em breve aqui novamente na nossa cidade, por aí, andando no Brasil. Que o senhor seja muito abençoado na sua missão. Eu desejo também, Guilherme, a você,
que está aí à frente da juventude aqui na paróquia, né, aqui na sua cidade. Força, coragem, desanime. Ao Padre Padula também, né? Grande devoto de São Carlos Acutis nessa diocese de Marília e região. É muito bom. A gente encontra, assim como encontramos padres que não acreditavam, encontramos uns que, olha, dão a vida, né? E tudo vai acontecer no tempo. Tudo vai acontecer no tempo, né? E Deus vai mostrando. Como na minha vida, muita coisa foi mostrando. E que de verdade esse projeto aqui também do podcast, que é comunicação, que transcende, vai além fronteiras, vai além da cidade de Pompeia, vai para muitos outros lugares, chegará a outros corações, o que a gente conversou aqui. Quantos podcasts eu já fui que depois também eu ouvi das pessoas, Padre, eu vi isso no podcast tal, aquilo me tocou, aquilo me transformou, entendeu? Isso é importante. Então eu desejo sucesso para essa empreitada aqui, para esse investimento aqui, para chegar aos corações e tudo isso é para o reino de Deus. Deus abençoe, que dê tudo certo. Não eu, mas Deus. Não eu, mas Deus. Obrigado, Padre Fábio. De nada.